Alô, alunos! Como vão vocês? Tudo bem? Então, voltamos com mais informações para a sua prova, para os seus estudos, para chegar fortes lá, para a gente treinar bastante, chegarmos fortes lá na prova, certo? E não se esqueçam, estarei lá com vocês no dia da prova, hein? Olha aqui, aluno, vamos lá. Ainda dando prosseguimento aos instrumentos de planejamento e orçamento, que são importantes e caem na sua prova, despencam. Vamos lá. O não envio da proposta orçamentária no prazo estabelecido e a falta de votação do orçamento acarreta. Vem comigo, aluno. Olha aqui. Na aula passada, eu falei dos prazos de envio. Professor, eu já esqueci. Volta lá, olha os quadros e aí você vai ver que dá para memorizar até a prova e até depois. O não envio da proposta orçamentária no prazo estabelecido e a falta de votação do orçamento acarreta. Caso o legislativo não receba a proposta orçamentária no prazo, fica automaticamente considerada a proposta anterior, APL, Projeto de Lei Orçamentária Anual anterior. Então, aluno, quando o Executivo não envia a proposta para o Legislativo, fica valendo o projeto de lei anterior, e aí eles vão votar e vão, né, fazer as considerações, as mudanças, e aprovar esse projeto de lei orçamentária anual anterior, caso o governo não envie, o Executivo não envie no prazo estabelecido. Certo? Legal. Caso o Legislativo, vem comigo, aluno. Caso o Legislativo não aprove a proposta antes do início do exercício, vocês sabem que o projeto de lei orçamentária ele deve ser aprovado até o término da segunda sessão legislativa ou ao fim do período legislativo. Vem comigo, aluno. Professor, já não lembro mais nada. Eu assisti a sua aula há 15 minutos. Já parei, tomei um café, bebi uma água, mas não lembro mais. Tudo bem. Aluno. Alô. O Executivo. O Legislativo. O Executivo deve enviar num prazo até 4 meses antes do fim do período legislativo, certo? Aluno, 31 de agosto. O Executivo envia. O Legislativo devolve até o término da sessão legislativa. Qual é o término da sessão legislativa? 22 de dezembro. Eu sei que você sabe, aluno, você viu a aula anterior, certo? Eu sei. Você é fera. Você é fera. Ó, Executivo, 31 de agosto. Legislativo, 22 de dezembro. Se o Executivo não enviar para o Legislativo, o que vai acontecer? O Legislativo vai aprovar o projeto de lei orçamentária anterior para o ano seguinte. Se o Legislativo não aprovar até o dia 22 de dezembro, vamos lá, ou até o início do exercício, porque o prazo dele é 22. Mas se ele não aprovou no dia 22, até o início do exercício, o que vai acontecer? Vem comigo. Isso aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Caso o Legislativo não aprove a proposta antes do início do exercício, o Poder Executivo realizará suas despesas com base nos duodécimos do valor estimado. Professor, não entendi. Aluno, se o Executivo não enviar, o Legislativo vai aprovar a PELOA anterior. Se o Legislativo não aprovar, o Executivo vai pegar esse projeto de lei orçamentária, esse aqui é de X1, X1, esse aqui é de X0.
ele vai pegar esse projeto de lei orçamentária e executar 1/12. Mas não foi aprovada? Não importa. Vai executar 1/12. O que é 1/12, professor? 1/12 ou 1/12 do orçamento do projeto de lei orçamentária. Certo? Ele vai executar. Simples assim. Então, do valor estimado. Qual o valor estimado? O projeto de lei orçamentária, do valor estimado. Ok? Beleza, vamos lá. O Congresso deverá ser convocado extraordinariamente por se tratar de matéria cuja votação deve ser efetuada antes do início do exercício financeiro. Professor, eles vão trabalhar de forma extraordinária? Sim, aluno. Olha aqui, o término do legislativo, da sessão legislativa anual é 22 de dezembro. Porém, se eles não aprovarem até o dia 22 de dezembro, o que eles farão? Sessão extraordinária. Então, iniciou o ano. Aqui, ó, X1. Iniciou o ano, X2. Deixa eu ver se dá para você visualizar, aluno. Não dá, aluno. Não dá. Desculpa. Vem comigo, aluno. X0. E aí ele não aprovou a de X1. O que vai acontecer? No dia 1º de janeiro do ano de X1, X2, né? X1. Se ele não aprovou, aqui vai haver uma convocação, no dia 2 de janeiro, vai haver uma convocação extraordinária, aluno. Convocação extraordinária. Para quê? Porque é tema de relevância, certo? Assunto muito importante para a finalidade do Estado. Então, o Congresso deverá ser convocado extraordinariamente por se tratar de matéria cuja votação deve ser efetuada antes do início do exercício financeiro. Então, se eles não votaram, eles serão convocados extraordinariamente. Então, eles sempre procuram fazer a votação e curtir as suas férias após esse período, certo? Ou durante as férias, certo? Curtir bem as férias. Beleza? Deixa eu ver mais informações aqui pra gente... Tá, por enquanto é isso. Vamos lá, aluno. Vem comigo. Olha aqui, ó. Estrutura orçamentária no Brasil. Professor, essa parte orçamentária é difícil. Aluno, não é difícil, mas tem que ter muita atenção e muita leitura. E exercício. Olha aqui, ó. A estrutura orçamentária no Brasil, ela funciona da seguinte forma. A Constituição Federal tem artigos relevantes, importantes para a lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária anual, a LDO e o PPA. Dentro da Constituição Federal, ela tem artigos para determinar como será o Plano Plurianual de Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, certo? Sendo que a Lei Orçamentária Anual, ela tem 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade e o orçamento de investimento. Professor, você está repetindo? Estou repetindo, sim, porque você vai atentar para isso e não vai esquecer. E aí vai cair na sua prova. Professor, o Plano Plurianual de Investimentos, ele tem lá o orçamento de investimentos das empresas. Aí já era, né, aluno? Se você errar uma questão dessa, complica. Vamos lá. Tipos de elaboração de orçamento. Já falamos sobre isso? Já. Mas você vai ficar atento, porque eu sei disso. Vem comigo. Olha aqui, aluno.
é a maneira pela qual o orçamento é elaborado, dependendo do regime político vigente. Já vimos isso. Podem ser classificados em legislativo, executivo e misto. A diferenciação se dá a qual o poder tem competência para atuar nas fases da elaboração, votação, aprovação, execução e controle. Quadro demonstrativo. E aqui eu coloquei um quadro demonstrativo para vocês. Eu copiei um quadro demonstrativo para vocês, mesmo porque eu não invento nada. Eu não sou legislador. E aí eu peguei um quadro aqui, ó, para explicar para vocês quais são os tipos de elaboração de orçamento. Quais são os poderes que executam esses orçamentos. Quem elabora, quem vota, quem aprova, quem executa, quem controla. E você vai errar isso na prova, aluno? É claro que não, né? Olha aqui, ó. O orçamento legislativo. Quem faz a elaboração? Poder legislativo. Quem faz a votação? Quem aprova? Quem executa? Aí sim, o executa é o poder legislativo. E quem controla? O poder legislativo. O orçamento executivo. O poder legislativo, ele não faz nada. O poder executivo, ele elabora, ele aprova, ele executa e ele controla. Professor, ele não vota? Não. O poder executivo, ele não abre votação para isso, certo? Ele elabora e aprova. Pronto. O misto, que é o nosso caso, certo, aluno? O poder executivo elabora, o poder legislativo vota, o poder legislativo vota, o poder legislativo aprova, o poder executivo executa e o poder legislativo controla, controle externo, não é isso? Beleza? Vem comigo. Os princípios orçamentários, aluno, olha só que lindo. Vamos falar aqui de alguns princípios orçamentários. São aquelas regras mais fundamentais. Vai aqui, caneta, volta. Isso aqui é falta de prática, né, aluno? Vamos lá. Os princípios orçamentários são aquelas regras fundamentais e que funcionam como norteadores ou norteadoras da prática orçamentária. São um conjunto de premissas que devem ser observadas durante cada etapa da elaboração do orçamento. A tabela abaixo mostra os aspectos gerais e específicos dos princípios orçamentários. Aluno, olha só que lindo, aluno. Princípios orçamentários. Gerais, receita e despesa, e específicos. Então vamos lá. Os gerais, substanciais e formais. Ó, substanciais, anualidade, unidade, universalidade, equilíbrio, exclusividade. Formais, especificação, programação, publicidade, clareza e uniformidade. Vamos explicar cada um deles. Perdão, aluno. Receita. Não afetação da receita. Legalidade da tributação. Despesa. Precedência. Aluno, vamos entender cada um deles, certo? Vem comigo, aluno. O princípio da anualidade. Cai muito. Professor, cai muito. Mas cai muito, muito, muito. Alguns caem mais do que outros. Então, vamos lá. Anualidade. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para execução em um período determinado de tempo, que é o exercício financeiro, que eu já falei para vocês, vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ele coincide com o ano civil. Então eu coloquei essa observação aqui para vocês. Segundo a legislação brasileira, o exercício financeiro coincide com o ano civil. Beleza. Aluno, essa é a anualidade. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para execução em um período determinado de tempo. Exercício financeiro. O princípio da unidade. Olha aqui. O orçamento deve ser uno. Professor, mas você falou do orçamento da Seguridade Social, do orçamento de investimento das empresas e do orçamento fiscal. Por que você falou em 3 orçamentos?
Aluno, todos esses 3 orçamentos, eles são elaborados... Volta para mim, aluno. Todos esses orçamentos, eles são elaborados em uma única peça orçamentária, em uma única lei orçamentária anual. E aí a gente tem o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento nas empresas. Legal, mas a peça orçamentária é essa aqui. Ela é una. Ok? Beleza. Vem comigo. O orçamento deve ser uno. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes públicos, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações, e ainda o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. Aluno, o bizu aqui é o seguinte: quando a gente fala em anualidade, a gente fala um período determinado de tempo. Anualidade, um período determinado de tempo. Unidade, a gente fala em uno, peça orçamentária. Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas. Certo? Vamos lá. Olha aqui. Vou pegar a caneta aqui antes que eu mude a página. Princípio da universalidade. Professor, isso coincide ou confunde com o orçamento único, uno? Orçamento da peça única? Não, aluno, não é a mesma coisa. Então, olha só. A universalidade, ela funciona da seguinte forma. A universalidade funciona da seguinte forma. O orçamento deve compreender as receitas e os gastos necessários. Aluno, o orçamento deve compreender as receitas e os gastos necessários para a manutenção dos serviços públicos pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Este princípio também é denominado princípio do orçamento bruto. Professor, eu estudei para um determinado concurso. Eu estudei para fiscal do ISS, fiscal da Receita, analista de controle. Aluno, há controvérsias. Por quê? Dependendo da banca, ela chama o princípio da universalidade, onde vai compreender as receitas e os gastos. Legal? Show. E o princípio do orçamento bruto, ele vai falar em totalidade das receitas e das despesas. Aluno, isso é importante. A sua banca não faz essa distinção. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com a banca. Mas se você for fazer um outro concurso, aí você vai ter que se aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos, certo? Mas para a sua banca, vem comigo, aluno. Universalidade e princípio do orçamento bruto são a mesma coisa. A não ser que eles mudem o conceito deles. Mas de acordo com as provas, é a mesma coisa. Tá legal? E o princípio do equilíbrio. Neste princípio, fica evidente que os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os valores previstos para a arrecadação das receitas. Então, aluno, não se pode gastar mais do que se arrecada. É isso, princípio do equilíbrio. Eu tenho que ter um valor de receitas igual ao valor das despesas. Por quê? Eu não posso ter um orçamento onde as despesas são maiores que as receitas ou as receitas são maiores que as despesas. A finalidade da administração pública não é obter lucro e nem prejuízo, é claro, aluno. Então, o princípio do equilíbrio, ele foca na arrecadação da receita ser igual à execução das despesas. Então, a realização das despesas ou execução, certo? Então, vamos lá.
Vem comigo. E temos o princípio da exclusividade. Tem mais, tá? Tem mais. Princípio da exclusividade. A lei orçamentária não poderá conter dispositivo estranho à fixação das despesas e previsão das receitas. Ah, mas como tudo na vida, pode ter uma exceção, né, aluno? Algumas coisas não tem exceção, não. Mas outras podem ter. Então, vem comigo. No caso do princípio da exclusividade, ela não pode ter, a lei orçamentária anual, ela não pode ter valores diferentes ou estranhos à fixação das despesas e previsão das receitas, com a exceção desses itens. Autorização para abertura de créditos suplementares. Então, nós vamos falar sobre créditos suplementares em breve. Contratação de operações de crédito. Vamos falar também de contratação de operações de crédito. Empréstimos, certo? Feitos em instituições financeiras ou órgãos de fomento. Autorização para destinação do superávit ou cobertura do déficit. Então, beleza. Olha aqui que lindo, né? Princípio da exclusividade. O princípio da especificação. São vedadas autorizações globais, tanto para arrecadar tributos, como para aplicar os recursos financeiros. O plano de cobrança dos tributos e o programa de custeios e investimentos deverão ser expostos pormenorizadamente. Isso quer dizer, aluno, que não adianta colocar valores globais, total. Tem que detalhar as receitas e as despesas. A arrecadação de tributos. Não é assim que funciona. Eu devo determinar o que vai ser de arrecadação de IPI, se for no caso do governo federal, IPI, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e assim por diante. Ok? Beleza? Vamos lá. Publicidade. Princípio da publicidade. O orçamento, ele é público. Deve ter transparência, aluno. É muito bom isso, aluno. Transparência. Então, vamos lá. Este princípio diz respeito à garantia da transparência e pleno acesso a qualquer cidadão às informações sobre a utilização dos recursos arrecadados dos contribuintes. O orçamento deve ser objeto de publicidade em sua preparação, em sua discussão legislativa, em sua execução e em seu controle. Por quê, aluno? Porque a sociedade tem que ter conhecimento, informação do que é feito dos recursos arrecadados pelo poder público, certo? É isso aí, aluno. Vem comigo. Vamos lá, para mais alguns. Princípios orçamentários. Olha que lindo. Princípio da programação. Professor, eu tenho que programar o meu orçamento? É claro, aluno. Olha aqui. Programação. O orçamento deve ter o conteúdo e a forma de programação. Qual é a forma de programação? É da sua realização, da sua execução. Os programas de trabalho de cada um dos órgãos governamentais visam a concretização dos objetivos, diretrizes e metas. DOM, que é ligado ao PPA. Já coloquei aqui essa observação. DOM. Então, gente, não esqueçam. Sempre que você falar em diretrizes, objetivos e metas. Professor, ele inverteu aqui, colocou objetivos, diretrizes e metas. Não tem problema, aluno. É DOM. Definidos no plano plurianual. Então, a programação, ela deve ser concretizada. Os programas de trabalho, eles devem ser feitos. Clareza, princípio da clareza. O orçamento deve ser claro, compreensível para qualquer indivíduo, sem, no entanto, descuidar das exigências da técnica orçamentária, especialmente em matéria de classificação das receitas e das despesas. Então, eu devo elaborar um orçamento de forma clara, objetiva, porém eu não vou me descuidar dos termos técnicos, certo? Da técnica na elaboração desse orçamento. Beleza? Vamos seguindo? Vamos lá. Vem comigo. Princípio da uniformidade.
O orçamento deve conservar estrutura uniforme através dos distintos exercícios, permitindo uma comparação ao longo do tempo. Aluno, o que quer dizer essa uniformidade? Eu não posso, a cada exercício, ter um orçamento diferente, com rubricas diferentes, com uma técnica diferente. Por quê? Porque isso vai afetar a comparabilidade. Eu tenho que saber, eu tenho que conseguir comparar os exercícios. Assim como na contabilidade geral, a gente tem as demonstrações contábeis e a gente tem a comparabilidade, onde eu pego um exercício com outro exercício e faço a comparação das variações, das contas e assim por diante. A variação do lucro ou do prejuízo, no caso aqui do déficit ou do superávit e assim por diante. Voltemos aqui. Princípio da não afetação da receita. Todos os recursos devem ser recolhidos a um caixa único do Tesouro, sem discriminação quanto à sua destinação. Isso aqui, olha só que lindo. Aluno, ninguém paga tributo, todos os tributos, eles não devem ter um direcionamento. Digamos assim, um direcionamento. Ele deve ir para um caixa único. Não pode haver várias contas. Ele vai para um caixa único e o governo, a administração pública decidem o que fazer com aqueles recursos. Claro, aluno, de acordo com o orçamento, certo? Então, vem comigo, aluno. Só para a gente fechar aqui. A Constituição de 88, a famosa CF 88, só consagrou este princípio para as receitas provenientes de impostos, vedando a sua vinculação a determinado órgão, fundo ou despesa. Então, importante, PC pra caramba. Aluno, os tributos. Quem são os tributos? De forma bem simples aqui para a nossa prova, tá? Existe uma discussão mais aprofundada, mas não para a nossa prova. Quem são os tributos? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos não podem ter direcionamento. Os impostos não devem ter uma determinada despesa vinculada a ele. Ou o imposto não pode ser ligado a uma determinada despesa. Certo? Então essa receita ela é para o caixa único e a administração pública decide o que fazer com esses recursos decorrentes do imposto. Ok, aluno? Beleza. Vamos fechar esse bloco? Não, vamos fechar esse bloco aqui com esses dois princípios orçamentários. E aí você vai beber uma água e voltar, tá? Não vai embora não, aluno. Não vai embora não. Fica aqui. Olha aqui. Princípio da legalidade da tributação. As limitações que o Estado possui quanto ao seu poder de tributar, onde são vedados exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, cobrar tributos no mesmo exercício, em que haja sido publicada a lei, ou instituiu ou aumentou. Então, aluno, o princípio da noventena, o princípio da anualidade, e aqui a gente tem aqui dentro outros princípios. Precedência. A autorização prévia das despesas constitui um ato obrigatório para o Poder Legislativo. Então, a autorização prévia das despesas constitui um ato obrigatório para o Poder Legislativo. Aluno, não pode haver despesa sem que haja autorização. Professor, tem exceções? Tem. Despesas onde há necessidade imediata, por exemplo, atender a uma calamidade pública. E aí é claro que vai existir exceção. Porém, aluno, é importante
atender a todos os princípios. As exceções são discutidas posteriormente. Ok? Beleza? Então vamos lá tomar uma água, fazer uma pausa e voltaremos em breve. Um grande abraço e até a próxima.